Talvez você tenha começado este momento carregando no coração perguntas que ninguém mais sabe responder. Situações que aos olhos humanos não têm saída. Sonhos que foram adiados. Promessas que parecem distantes demais para serem alcançadas. Mas hoje, Deus te trouxe até aqui para te lembrar de uma verdade eterna. Para Ele, nada é impossível. Lucas 1:37 não foi dito em um momento fácil. Foi declarado em um contexto de surpresa, medo e incerteza. Maria recebeu uma notícia que desafiava toda a lógica natural. Ainda assim, o céu se moveu para afirmar que os limites humanos nunca foram obstáculos para Deus. O que é impossível para você continua sendo simples para Ele. Deus não trabalha preso às circunstâncias. Ele não depende de recursos, diagnósticos, aprovações ou cenários favoráveis. Ele cria caminhos onde não existem, abre portas onde só havia paredes e faz nascer vida em terrenos que todos chamavam de estéreis. Aquilo que hoje parece parado, esquecido ou perdido, ainda está sob o controle daquele que governa todas as coisas. A palavra nos lembra que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso significa que mesmo quando sua fé está pequena, Deus continua grande. Mesmo quando sua força se esgota, a dele permanece intacta. Ele não se atrasa, não falha e não abandona aquilo que começou. Neste início, aquiete seu coração. Não tente resolver tudo agora. Apenas permita que essa verdade penetre fundo na sua alma. O impossível não é o fim da sua história. Pode ser apenas o cenário onde Deus vai se revelar. Respire, confie e permaneça. O que Deus vai falar a você ao longo dessa jornada pode mudar completamente a forma como você enxerga sua situação. Há momentos em que fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Oramos, tentamos, insistimos, esperamos. E ainda assim, parece que chegamos a um limite. É justamente nesse ponto que muitas pessoas desanimam, acreditando que, se não há mais saída visível, então o fim chegou. Mas a palavra nos ensina algo poderoso. Os limites humanos nunca são limites para Deus. A Bíblia nos lembra que aquilo que é impossível aos homens é plenamente possível para Deus. Ele age além da lógica, fora do tempo e acima das circunstâncias. Enquanto o ser humano mede com régua curta, Deus trabalha com eternidade. Enquanto você vê portas fechadas, Ele já enxerga caminhos que ainda não foram revelados. Muitas vezes, o impossível surge não para nos paralisar, mas para nos reposicionar. Deus usa situações extremas para nos ensinar a confiar de maneira mais profunda. Ele permite que cheguemos ao ponto em que não podemos mais depender da nossa força, para que aprendamos a descansar completamente na dele. Abraão olhou para seu corpo envelhecido e para o ventre estéril de Sara, e humanamente não havia esperança. Mas Deus havia prometido, e a promessa era maior do que a condição. O mesmo acontece conosco. Quando Deus libera uma palavra, nenhuma estatística, diagnóstico ou circunstância tem autoridade para anulá-la. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece grande demais, uma resposta que não chega, um sonho que parece distante, uma luta que insiste em permanecer. Mas Deus não se intimida com aquilo que te assusta. Pelo contrário, Ele se manifesta com ainda mais poder, onde a fraqueza humana se revela. O impossível, aos olhos de Deus, é apenas um convite para que a fé amadureça. Não é o fim da história, é o cenário perfeito para que a glória dele se revele. Continue confiando, mesmo quando não entender. Continue esperando, mesmo quando tudo parecer parado. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando o silêncio parece alto demais. Muitas vezes, o que nos paralisa não é a falta de fé, mas o peso da realidade diante dos nossos olhos. As circunstâncias falam alto. Os diagnósticos parecem finais. As portas fechadas gritam mais do que as promessas. E pouco a pouco, o coração começa a aceitar limites que Deus nunca estabeleceu.
Mas a palavra nos lembra que a realidade visível não define o agir de Deus. A Bíblia declara que Deus chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Isso significa que mesmo quando você não vê saída, Deus já vê o caminho completo. Aquilo que para você parece impossível, para Ele é apenas mais uma oportunidade de manifestar sua glória. O Senhor não está restrito ao tempo, aos recursos ou às probabilidades humanas. Ele trabalha além do que a mente consegue calcular. Talvez hoje você esteja cansado de tentar, de orar, de esperar. Talvez tudo ao seu redor diga que já passou do tempo. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele trabalha segundo o propósito. E quando Ele age, não é apenas para resolver uma situação, mas para revelar quem Ele é. Nesta manhã, permita que sua fé seja reposicionada. Não para negar as dificuldades, mas para lembrar quem é o Deus que você serve. Ele continua sendo aquele que abre caminhos no deserto, que faz o improvável acontecer e que transforma impossibilidades em testemunhos vivos. Não reduza Deus ao tamanho do seu problema. Ele é infinitamente maior. E enquanto você confia, mesmo sem entender, Ele está preparando algo que vai surpreender você. Há momentos em que a promessa existe, a fé permanece, mas a resposta parece não chegar. Você ora, confia, espera, e tudo continua igual. Nesses dias, o coração é tentado a acreditar que nada vai mudar. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. A palavra nos lembra que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Esperar não é perder tempo, é permitir que Deus construa algo maior do que você conseguiria sozinho. Muitas impossibilidades caem não no momento do pedido, mas no tempo certo. Abraão esperou anos por aquilo que parecia biologicamente impossível e ainda assim a promessa se cumpriu. A Bíblia declara que ele não enfraqueceu na fé, embora considerasse o seu corpo amortecido. Romanos 4:19. Isso nos ensina que a fé verdadeira não ignora a realidade, mas escolhe não se submeter a ela. Fé é continuar crendo mesmo quando os fatos gritam o contrário. Talvez você esteja vivendo esse intervalo, o espaço entre a promessa e o cumprimento. E é exatamente aí que Deus trabalha no seu caráter, na sua dependência, na sua maturidade espiritual. O impossível não cai apenas com poder. Muitas vezes, ele cai com perseverança. É necessário que vocês perseverem para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10:36. Não confunda demora com negação. O mesmo Deus que abriu mares, que ressuscitou mortos e que fez o impossível acontecer no passado, continua soberano hoje. Mesmo quando você não vê, Ele está alinhando pessoas, tempos e circunstâncias. O céu não está em silêncio, ele está em movimento. Se hoje você se sente cansado de esperar, permita que essa verdade sustente seu coração. Aquilo que Deus prometeu não depende da sua força, mas da fidelidade dele. E Deus nunca falha. Quando chegar o tempo certo, aquilo que parecia impossível acontecerá de forma tão clara que você saberá: foi Deus quem fez. Chegamos a um ponto importante desta caminhada. Entender que o impossível não é um limite para Deus, mas apenas um cenário onde Ele revela seu poder. A palavra nos lembra que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Isso não significa que não haverá desafios, mas que nenhum deles será maior do que a fidelidade do Senhor. Talvez você esteja vivendo algo que parece não ter mais solução. Portas fechadas, diagnósticos difíceis, relacionamentos quebrados, sonhos que parecem distantes demais. Aos olhos humanos, tudo pode parecer definitivo, mas aos olhos de Deus, nada está encerrado enquanto Ele não disser que acabou. A Bíblia afirma que nada é difícil demais para o Senhor. Jeremias 32:17. O que para você é um ponto final,
para Deus pode ser apenas um novo começo. Deus age, muitas vezes, quando não vemos saída. Ele trabalha no silêncio, nos bastidores, enquanto você aprende a confiar. A fé não ignora a realidade, mas escolhe acreditar que Deus é maior do que ela. Por isso, descansar em Deus não é desistir. É declarar que você confia mais no poder dele do que nas circunstâncias. O Senhor também nos lembra que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1:6. Se ele começou algo na sua vida, ele não vai abandonar no meio do caminho. Mesmo que hoje você não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça demorado, Deus permanece fiel. Que hoje você escolha renovar sua esperança. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque Deus continua sendo o mesmo. O impossível não resiste a um coração que confia, espera e permanece. Quando você decide crer, mesmo em meio às lágrimas, algo começa a se mover no mundo espiritual. E no tempo certo, isso se manifesta no natural. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que Tu és o Deus do impossível. Aquilo que aos meus olhos parece distante, travado ou sem saída, diante de Ti não é limite, não é barreira, não é derrota. Tu és o Deus que cria caminhos onde não existem, que faz nascer esperança onde tudo parecia seco. Senhor, visita agora a vida de cada pessoa que está orando comigo. Tu conheces as lutas silenciosas, as batalhas que ninguém vê, os sonhos que foram colocados em pausa, as promessas que parecem demoradas. Eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma palavra contrária será maior do que a Tua palavra. Nenhum diagnóstico, nenhuma situação financeira, nenhum problema familiar é maior do que o Teu poder. Fortalece a fé de quem está cansado de esperar. Renova as forças de quem já pensou em desistir. Acalma o coração de quem está aflito, ansioso ou com medo do amanhã. Que agora o Teu Espírito Santo traga paz, clareza e confiança, lembrando que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu entrego nas Tuas mãos aquilo que parece impossível. Relacionamentos quebrados, portas fechadas, enfermidades, decisões difíceis e sonhos esquecidos. Que o Teu agir sobrenatural se manifeste no tempo certo, do Teu jeito, para a Tua glória. Que esta pessoa saia desta oração mais confiante, mais fortalecida e com a certeza de que não está sozinha. Nós cremos, declaramos e descansamos na verdade de que para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com o seu coração, permaneça conectado. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu quero orar por você. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé. Curta e compartilhe-se este vídeo para que mais pessoas sejam lembradas hoje. Para Deus, nada é impossível.